Fala, seu Rosário, tranquilão com você? Tô bem, isso. E você, como é que tá? Pessoal chegando, vou dar mais um tempo de praxe aí. Tô percebendo que a sexta-feira é um dia meio complicado para vocês, né? Você já reparou que tá chovendo? Nossa, nem vi que tá chovendo. Vi que tava nubladão, mas nem vi que tava chovendo. Aqui em casa tá chuviscando, mano. Que dia perfeito pra dormir. Ai. Mas deixa para dormir só depois das aulas. Preste atenção nas aulas aí. Acordei por força divina, porque eu tinha desligado o despertador. Acaba pegando o hábito, né, de acordar. Se as aulas voltarem em setembro, eu não sei nem como eu vou fazer, porque eu não consigo mais acordar às 6 da manhã. Ah, vai ter que colocar o despertador, tomar banho gelado para acordar a milhão. Aham. Vamos lá, gente. Começar a aula de hoje aí, então. Na terça-feira, eu tinha deixado para vocês fazerem a página 43 e 44. Vocês fizeram? O Rosário falou que fez. Então, como eu falei, hoje, essa primeira parte da aula, a gente vai fazer a correção. Aí depois a gente dá sequência na explicação da matéria. Ô, Rosário, então responda a primeira questão. Então, o que vocês deveriam ter feito, né? Ter relido o texto em Satisfação Paulista após a Revolução de 1930, que eu já tinha pontuado, né, alguns aspectos aí do texto, algumas questões importantes aí do texto, e aí vocês deveriam, então, responder essas três questões. Aí, a primeira questão fala: quais eram as reivindicações centrais presentes no manifesto? Rosário, o que você respondeu? Pode deixar que eu espero.
Não, não tem importância, Rosário. Pode responder do jeito que você colocou mesmo. Não precisa ter medo de errar. Se quiser ativar seu microfone para poder falar, tá. Você falou que você copiou o primeiro parágrafo, mas em relação ao texto, o que você pode tirar assim? Qual era a maior insatisfação dos paulistas, né? Qual que era? Você pode perceber no texto o que está acontecendo aí que deixa os paulistas inquietos. De certa forma você está certo. Então, nesse caso, né, seria o afastamento político. Então, eles criticam essa questão do afastamento político também, né? Eles demonstram toda a sua insatisfação com o governo provisório de Getúlio Vargas e também, veja que eles já né, sinalizam aí os ares ditatoriais né, do governo provisório. Então, em resumo, o que a gente pode colocar nessa primeira questão? Que ah, quais eram as reivindicações centrais presentes no manifesto? Então, aqueles já demonstram a insatisfação em relação ao governo provisório, destacando as características ditatoriais de Getúlio Vargas, tá? E também eles buscam mais espaço político para os paulistas, ok? Dona Júlia, Oi. qual visão é estabelecida sobre São Paulo no texto? Uma terra fértil com muitas pessoas e muita riqueza e que querem restabelecer seu poder político. Isso mesmo, eles querem estabelecer seu poder político, né? Mas também eles destacam aí eles fazem todo um discurso de exaltação, né, de São Paulo, falando tanto que São Paulo era importante para o Brasil. Rosário, vou repetir então a resposta da primeira. Beleza, então vamos lá. Então, quais eram as reivindicações centrais presentes no manifesto? Então, o manifesto ele já apresentava manifestações contrárias ao governo provisório de Getúlio Vargas, destacando as características ditatoriais desse governo, tá? E reivindicando maior participação política do Estado de São Paulo, ou melhor dizendo, dos paulistas. Amanda, você respondeu a terceira, que pergunta: como é possível interpretar a frase tudo pelo Brasil, tudo pela Constituinte, tudo por São Paulo redimida? Não respondi, não. Não respondeu? Não. Alguém respondeu essa questão? O Eu respondi igual minha cara. que você colocou? Não há medida de esforços para proteger e zelar pelo Brasil. Fariam de tudo para restabelecer a Constituição brasileira e dar poder político novamente a São Paulo. Basicamente é isso, né? Então, aqui eles destacam a necessidade de fazer uma assembleia constituinte, né, para fazer para fazer uma nova constituição ou alterações necessárias à Constituição de 1891. E aí, quando eles falam sobre a remissão de São Paulo, eles estão falando aí né, da participação política, né, maior participação política do Estado de São Paulo, né, dos paulistas. Beleza? Alguma dúvida em relação a essas questões? Não. Então tá, então vamos dar sequência aí para a explicação de hoje.
Então, hoje, né, a gente vai falar aí da Revolução Constitucionalista de 1932. Como a gente estava falando, quando Getúlio toma posse em 1930, né, e dá início à Era Vargas, a primeira fase da Era Vargas é o governo provisório. Tá? Esse nome, essa fase vai receber esse nome justamente porque foi um governo ali que antecedeu uma nova Constituição, né, que foi a Constituição de 1934. Né? O caráter desse governo era ser provisório até essa Constituição. E aí a gente vai vendo que posteriormente aí Getúlio ele acaba aqui na página 44. E durante esse governo provisório, a gente percebe que Getúlio ele já começa a ter características, né, ditatoriais aqui que a gente já pode observar nos slides anteriores. Né, então aqui a gente já vê que pelas medidas que Getúlio vai tomando, né, de dissolver o Congresso, acabar com a questão do federalismo no Brasil, acabar com o sistema federalista no Brasil, agora ele nomear interventores, tudo isso, o que ele está fazendo? Ele está centralizando o poder na mão deles. E com isso também, o que ele faz? Ele acaba excluindo da vida política, da vida pública, os paulistas, né? Até mesmo porque os paulistas, eles dominaram por muito tempo a política dentro do Brasil. Haja vista, como nós já estudamos, a política do café com leite, né, que foi uma predominância entre São Paulo e Minas Gerais. Alguém deve estar perguntando assim, mas professor, e Minas Gerais? Nesse caso, a gente precisa lembrar que os mineiros eles acabam apoiando, né, Getúlio Vargas. Lembra que os mineiros eles rompem com os paulistas. A gente tem a ruptura do pacto, né, do café com leite. Então, no começo do governo de Vargas, os paulistas eles foram colocados de escanteio na política, tá? E principalmente aqui que a gente vai ver, né, a questão até mesmo da nomeação do interventor de São Paulo. Então, quais são as questões preliminares, né, em relação à Revolução? Basicamente, esse slide aqui são coisas que aconteceram pré-revolução, foram que antecedem a revolução, até mesmo o que dá motivo a ela. Então, nós temos aqui, basicamente, a primeira questão que a gente já viu, né, na aula anterior é a exigência dos paulistas, né, a reivindicação dos paulistas de retornarem à vida pública, né, no Brasil, a retomarem o poder político. Basicamente, aqui, os paulistas estão falando assim, olha, Getúlio, a gente entende que você não gosta muito da gente, nós entendemos aí que retomar, né, no cenário nacional vai ser meio complicado, que vocês têm um certo pé atrás com a gente tudo, mas pelo menos deixa a gente, né, controlar o nosso estado tal como a gente quer, né? Pô, pergunte para a gente quem que a gente quer como interventor, coloque alguns caras, né, alguns caras do nosso grupo aí dentro do gabinete do interventor e por aí vai. Então, eles estão reivindicando mais participação política. O que não acontece cada vez mais dentro do governo provisório de Getúlio, os paulistas eles vão ficando cada vez mais isolados. Tanto que nós temos aí o Partido Democrático, o PD, que eles rompem também com o governo de Getúlio. Lembrando que aqui o PD ele tinha apoiado, né? O Partido Democrático ele apoiava o governo de Getúlio inicialmente, mas conforme os paulistas foram sendo isolados na vida pública e não foram sendo consultados em nomeações referentes ao estado de São Paulo, então o PD acaba rompendo com o Getúlio Vargas. E é aí que nós temos, né, o texto, né, o manifesto apresentado na página 43.
Bom, para tentar agradar os paulistas, né, Getúlio Vargas ele pega e ele elabora, então, em fevereiro de 1932, percebam que aqui em 32 a coisa está borbulhando, tá? Como a gente pode falar assim, a gente tem todo o cenário aqui bem caótico em relação a São Paulo, tá? A política em São Paulo. Então, logo em fevereiro de 32, Getúlio fala assim: tá bom, gente, vocês estão falando que eu sou ditador, que eu não quero a democracia e por aí vai. Então, em 1932, ele cria ele cria um código eleitoral. Nesse código, ele estabelece, aí ele fala assim, ó, beleza, então esse código ele vai estabelecer a formação de uma Assembleia Constituinte. Vejam, vocês não estão querendo tanta Constituinte e tal. Ó, aqui nesse código está falando que como serão as regras para a convocação da Assembleia Constituinte, como será formada essa Assembleia Constituinte, e também nesse Código Eleitoral, nós temos aí os principais ganhos em relação à democracia. Tá? Por quê? Ali se estabelece pela primeira vez o voto feminino, então é a partir de 1932 que as mulheres no Brasil poderão votar, e também estabelece o voto secreto, né? Então o voto passa a ser universal, né? Homens e mulheres podem votar e passa a ser secreto. Lembra que antigamente não era, você chegava e falava abertamente o seu voto. Então, fala assim, ó, tá vendo? Vocês estão falando que eu sou ditador e por aí vai, tá aqui o código eleitoral para vocês. Mas mesmo assim, isso não cala os paulistas, né? Por quê? O que vai acontecer também? A principal questão aqui para os paulistas, desculpa, o que vai pegar é a nomeação de Pedro de Toledo como interventor de São Paulo. Pedro de Toledo era um civil, não era bem quisto pela principal oligarquia dentro do estado de São Paulo, né? Ele não era um nome forte no estado de São Paulo, mas era um nome que Getúlio falava assim, ó, se eu mandar fazer A, ele vai fazer A e ponto, acabou. Então era um nome de confiança de Getúlio, mas não era um nome de confiança dos paulistas. Aí então os paulistas pegam e vão à loucura. Aí nós temos que no dia 23 de, no dia 23 de maio de 1932, a gente vai ter uma manifestação promovida pelos paulistas, tá? Percebam aí mais uma vez, né, como essas datas, né, 23 de maio, 9 de julho, estão presentes no nosso dia a dia, né? Acho uma coisa interessante de observar que eu já falei, que se a gente pegar a maioria pegar a maioria não, se nós pegarmos os nomes de rua, o nome das principais ruas, né, das nossas cidades, até mesmo das nossas rodovias e tal, ou são nomes históricos, né, nomes de personalidades históricas que foram importantes, seja para o Estado, ou seja para o Brasil, ou são datas importantes tá, no nosso calendário histórico. Né? Então, quando vocês veem lá a rua 23 de maio, é por causa dessa manifestação do dia 23 de maio de 1932. Deixa eu pegar aqui a apostila para fazer a leitura dessa parte. Rosário, você pode então começar essa leitura para a gente, para
ilustrar o que eu estou falando, você pode ler os 2 primeiros parágrafos da página 44? Sim, inegavelmente, os paulistas, ao defenderem a partição popular formulação de leis para o país, desejavam, em grande medida, criar condições para o seu retorno ao poder. Afinal, possuíam a maior parte da população do país, e com isso teriam uma boa quantidade de votos. Para tentar acalmar a oposição, Vargas estabeleceu em fevereiro de 1932 um código eleitoral para a formulação de uma Assembleia Constituinte que incorporava pela primeira vez o voto feminino e secreto. Pode continuar a leitura até o MMDC. Tá bom. As reivindicações paulistas estavam ligadas também ao novo interventor, um paulista e civil, Pedro de Toledo, cujo nome não foi aceito. No dia 23 de maio de 1932, São Paulo promoveu uma manifestação no dia em que seria anunciado o secretário do novo interventor, que acabou resultando em um episódio de ataques a jornais de apoio ao governo, conhecido como Batalha de Praça da República. Ali, as forças policiais, em busca de uma rápida repressão, acabaram por matar 4 jovens estudantes: Mário Martins de Almeida, Euclides Miragai, Draúcio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade. Um quinto foi ferido, Orlando de Oliveira Alvarenga, mas só veio a falecer em 12 de agosto. Surgia com a sigla dos 4 mortos, o movimento MMDC. Então, vamos tentar entender aqui melhor o que foi lido. A primeira parte foi aquilo que eu já tinha explicado, né? Então, todas as reivindicações de São Paulo focam nessa questão, o retorno de São Paulo ao poder político do Brasil. Era isso que os paulistas eles mais queriam, né? E faz sentido, de uma certa forma, por causa que, como a gente falou, né? A questão toda, a importância que São Paulo tinha, né? Tanto na economia quanto na questão cultural do Brasil. Aí, como eu estava falando, essa questão do dia 23 de maio, né, nós temos como principal questão a reivindicação, né, contrária, né, a Pedro de Toledo, que foi nomeado interventor de São Paulo. Então, basicamente, o que os paulistas eles estavam fazendo? O que eles fizeram no dia 23 de maio? Olha, nós não aceitamos tanto Pedro de Toledo, e olha o secretariado que ele coloca. Ele não escutou ninguém aqui. Mais uma vez, a gente não foi consultado pelo secretariado, para montar o secretariado dele. Qual é, Getúlio? Dá uma força para a gente, ajuda a gente. Então, esse episódio é conhecido como a Batalha da Praça da República. Tá? Então, tenham em mente esse nome aí, né? Então, a gente tem essa manifestação. Aí, gente, vocês podem perceber que muitos dos costumes que nós temos em relação à repressão de manifestação vem de longa data, né? Então, obviamente, o que Getúlio fala, né, na hora que começam essas manifestações? Ele autoriza a polícia a descer o sarrafo nos manifestantes, né? Pode bater sem dó, dispersa aí a multidão, né? Mostra para os caras ali que eu não vou ficar aceitando manifestação contra os meus mandos, né? Vamos colocar assim por dizer. Então, esses 4 estudantes, eles acabam por falecer nessa manifestação, né? Posteriormente, como a gente viu, tem um quinto estudante que acaba falecendo. E nisso, né, nós temos aí a formação do movimento MMDC. MMDC parece aquela coisa de matemática, né? Tem o MDC, MM, sei lá como é que era o nome. Então, o primeiro M por causa de Mário Martins de Almeida, né? Aí, em vez de os caras pegarem o E, né, de Euclides, não, eles vão pegar o M de Miragaia. Por quê? Não sei, mas beleza. Daí o D do Drauzio Marcondes de Souza e o C do Antônio de Camargo de Andrade, tá? Então, MMDC em homenagem a esses estudantes que foram mortos na Batalha da República, né? Então, na manifestação da Praça da República. E com a morte desses estudantes, aí que os paulistas eles tinham de bandeja
né, aqui motivos para reivindicar, para, assim, como posso falar, a morte desses estudantes foi o que os paulistas precisavam, que a oligarquia paulista precisava, para falar assim, ó, veja como Getúlio Vargas é um ditador, nós não podemos aceitar um governo de um cara desse, nós temos que lutar pela Constituinte, tá certo? Então, por causa disso, por causa do fortalecimento, né, desse movimento do MMDC, que nós teremos, então, a nossa Revolução de 1932. Então, o movimento foi se juntando, né, foi se organizando. Então, em 9 de julho do mesmo ano, tem início a Revolução de 1932. E olha que engraçado, olha que curioso aqui, né? Nesse caso, o que foi a Revolução? Foi uma declaração de guerra de São Paulo contra o governo federal, né? E aqui, os paulistas, eles contavam também com o apoio, posteriormente, de outros estados. O que os paulistas, basicamente, eles acharam? Olha, vamos declarar guerra ao governo federal, vamos mostrar que Getúlio Vargas está sendo um ditador, que Getúlio Vargas não pode ficar no poder, vamos dar toda uma roupagem que a principal questão é a Constituinte, que a gente está querendo a Constituinte, mas a gente sabe que o plano as ideias por detrás era também o São Paulo, o Estado de São Paulo voltar a fazer parte da política do Brasil, melhor dizendo, voltar ao cenário político brasileiro, né? Mas assim, como posso falar, de início, né, assim, ó, vamos mostrar para o povão o que a gente quer mesmo é a Constituinte. Então, dá-se início à Revolução. E aí ele estava esperando, principalmente, o apoio de Minas Gerais, né, do Rio de Janeiro, outros estados ali, que não estavam muito satisfeitos também com essa questão do governo de Getúlio Vargas, né, que buscava uma constituinte. Aqui é importante observar que, com o tempo, né, dentro do governo provisório, os apoiadores de Getúlio Vargas, os primeiros apoiadores, assim, eles começam a ficar com o pé atrás, por causa justamente dessas características ditatoriais que Vargas vai mostrando. Mas a grande base dele se mantém leal. Então, os paulistas, eles acabam isolados aí, né, para declarar guerra ao governo federal. Então, se eu perguntar o que foi a Revolução de 1932 para vocês, vocês podem me responder simplesmente assim: foi quando São Paulo declarou guerra com o governo federal em prol, né, em nome da Constituinte, da Assembleia Constituinte. Tá? Lembrando sempre que quando a gente está falando de Assembleia Constituinte, a gente está falando, então, de uma Assembleia para formar uma nova Constituição. Tá? Mas, professor, por que o tema de uma nova Constituição era importante? Justamente porque a Constituição de 1891 era uma Constituição que permitia, né, muita manipulação política, né? Permitia esses controles oligárquicos. As pessoas tinham em mente, né, que essa Constituição de 1900 oh, Jesus amado, de 1891, favoreceu tudo aquilo que eles eram contrários e tudo aquilo que representava a política, vamos colocar, podre, né, da velha república. Então, era necessário, se agora a gente está num novo momento, né, da história política brasileira, era necessário, então, uma nova Constituição. E essa foi uma das grandes promessas de Getúlio Vargas, tá? Quando ele assumiu o poder em 1930. Ele prometeu convocar uma Assembleia Constituinte para realizar uma nova Constituição. Beleza? Júlia, você pode terminar a leitura aqui do texto da página 44? Não demorou muito para que a revolta estourasse. Em 9 de julho de 1932, São Paulo declarava guerra contra o Brasil, em nome de defesa de uma constituição para o país. Daí o nome Revolução Constitucionalista. Uma ampla propaganda ideológica foi montada para garantir a participação dos grandes cafeicultores, da classe média e ainda dos industriais. Era necessário arregimentar homens e muitos recursos.
a fim de que a luta pudesse ter êxito. Então, o que que acontece, né? Lembra que a gente estudou lá na Primeira Guerra Mundial, que foi feito diversos cartazes para convocar o povo para a luta e tal? Os paulistas a mesma coisa. Só que ainda tem um agravante questão dos paulistas que eles precisavam de mais dinheiro. E aqui eles estão sem o apoio do governo federal, justamente porque eles estão em guerra com o governo federal. Aqui é interessante, se vocês provavelmente perguntarem para os avós de vocês, né, por aí, pode ser que um ou outro vá lembrar da Revolução, ou se bobear, até mesmo lutou na Revolução. Eu tinha colegas que os avós acabaram, que o avô, melhor dizendo, né, ele acabou indo lutar pela Revolução. E, assim, os paulistas eles estavam tão convictos que eles estavam certos e tal, que aí tem um cartaz que é muito interessante, que é isso, né, ó. Os caras, eles pegavam para arrecadar dinheiro, eles fizeram uma campanha de doação de ouro, né? Então, assim, os caras pegavam a aliança, tá aqui pela Constituinte, né? Então, a gente tem esses cartazes. Aqui, esse primeiro cartaz aqui, esse soldado, não sei se vocês estão olhando aqui a tela, né? Então, a gente tem esse soldado que parece aquela imagem. Aqui, basicamente, eles tentam copiar aquela arte do Tio Sam, né, dos Estados Unidos, que seria um velhinho apontando o dedo e convocando. E veja como eles falam, né? Você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência. A gente vê que esses dois cartazes aqui, quem está por detrás é o movimento MMDC, né? Aqui também, ó, para tentar o apoio das mulheres, vendo que as mulheres aqui elas ficariam mais no apoio logístico e no apoio também como enfermeiras, né? Não como combatentes em si. Aqui esse cartaz número 3, né? Abaixo a ditadura. Esse carinha aqui, que está no colo, aqui a gente tem um bandeira, aqui é o Getúlio Vargas, né? Esse carinha todo trajado aqui seria um bandeirante. Então veja assim, ó, abaixo a ditadura, nós não queremos mais Getúlio Vargas, né? Para o bem de São Paulo, como eu falei, a campanha de doação de ouro. E é interessante porque, assim, eu não lembro direito agora como é que funcionava essa campanha de arrecadação de dinheiro, mas se você doasse ouro, né, ou desse dinheiro para financiar a Revolução, você recebia uma moeda também da Revolução, ou um certificado, mas se não me engano era uma moeda da Revolução. Então tinha muita gente que pegou e doou relógio de ouro, joias preciosas, essas coisas assim, e tem ainda hoje guarda essa moeda da Revolução. Agora eu não lembro se era propriamente dita a moeda ou se era um certificado, alguma coisa assim, mas se eu não me engano era a moeda. Mas, aqui continuando. Gente, vocês estão conseguindo entender a explicação ou está bem confusa aí a. Vocês estão pegando o fio da meada ou já se perderam? Eu não entendi esse negócio da moeda. Pra que era? Aqui essa moeda que eu falei, é assim, porque os caras precisavam de dinheiro, né? Guerra, como eu falei, guerra sempre é cara e por aí vai. Então, para poder se armar, para poder lutar contra o Exército Federal, e para arrecadar dinheiro, eles fizeram então uma campanha de os paulistas doarem o ouro, né? Porque daí eles vendiam o ouro e pegavam, né? E com esse ouro eles pegavam, compravam mais armas, davam para todo o aparato da guerra. E daí, se eu não me engano, se não me falha a memória, para quem doava ouro, para quem ajudava financeiramente a revolução, eles recebiam foi feita uma moeda para o gesto acabou ficando feio, mas foi feita uma moeda da revolução. Então, assim, você basicamente estava comprando a moeda, você estava ajudando a revolução comprando essa moeda. Como eu falei, agora eu não lembro se era uma moeda propriamente dita ou se era um certificado de que a pessoa tinha ajudado a revolução. Eu vou pesquisar isso mais a fundo e
trazer na próxima aula, mas a questão da moeda era isso, é só a título de curiosidade. Aqui, então, vocês podem ir para a página 47. Enquanto isso, eu vou voltar aqui para os slides. Só que alguém aqui já chegou a jogar truco? Oi. Só para mera curiosidade, talvez vocês vão entender o exemplo que eu vou usar. Sim. O que que acontece, né? Então, a gente pode falar que quando São Paulo faz a Revolução de 1930, ele truca, né, contra Getúlio Vargas. Só que qual que era o problema? São Paulo, ele truca só com o pica-fumo, ele só está lá com o ouro na mão. Ou seja, São Paulo ele não tinha um exército bem estabelecido, era frágil, ele não tinha armamento, tá? Ele não tinha, assim, ele não conseguiria combater de pé de igualdade com as tropas federais sem o apoio de outros estados. Como eu falei, São Paulo ele contava com o apoio de outros estados. Então, quando o São Paulo truca, Getúlio dá um 6 no pé da orelha de São Paulo e cola o zap na testa, né? Por quê? São Paulo, era óbvio que São Paulo acabaria perdendo, porque não tinha contingente militar, não dava para bater de frente com todo o governo federal, sem apoio. Então, os paulistas eles acabaram se rendendo em outubro do mesmo ano, de 1932. Então, a Revolução Constitucionalista vai durar de julho de 1932 até outubro do mesmo ano. E aqui na apostila traz uma coisa muito engraçada, que a gente vê a arte do brasileiro de fazer gambiarra. Tá? Que aqui, os paulistas eles usaram essa ferramenta aqui para combater o governo federal. Essa ferramenta chama matraca. Nada mais é do que uma ferramenta que simula tiro de metralhadora. Então, tive até uma batalha, numa dessas batalhas que teve da Revolução, que os paulistas eles ganharam em menor número, porque justamente eles tinham essa matraca, os caras ficavam girando a matraca, fazendo barulho de metralhadora atirando, o governo federal achou que eles estavam em maior número nessa batalha e acabou fugindo. Então, até na guerra, o brasileiro consegue fazer gambiarra. Né? Então, aqui fica a título de curiosidade aí, a matraca, que foi utilizada na Revolução Constitucionalista. Tá? Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram essa expressão, cala a boca, matraca, ou você fala que nem matraca, é justamente isso, porque fala tanto, né, que parece que está disparando na hora de falar. Aqui, então, ó, é importante que só grifem essa parte aqui do texto, né, no primeiro parágrafo, os números que nós temos, né? Que assim, a rendição foi em outubro, os números oficiais foram 632 paulistas mortos e mais 15 mil feridos. Ou seja, os resultados inicialmente para os paulistas foi bem devastadores, né? O governo federal impôs uma derrota bem devastadora para os paulistas. Mas olha que interessante, né? Quais foram as consequências da Revolução de 1932? Aí a gente coloca a reflexão. Será que realmente os paulistas perderam a Revolução? Por quê? Os líderes da Revolução simplesmente foram exilados, foram expulsos do país. Né? Falaram assim, ó, vai morar em um outro país que agora você é persona não grata no Brasil. Não pode mais voltar no Brasil. Aí, como São Paulo teve que se endividar para fazer toda a revolução, o governo federal, a União, incorporou a dívida paulista na dívida da União, ou seja, os paulistas não tiveram que arcar com as despesas da guerra. A Constituinte foi convocada, tanto que a gente tem a Constituição em 1934, e aí o Getúlio Vargas cede à pressão paulista
e nomeia um interventor, né, nomeia um interventor de interesse deles, né, que é Armando Salles de Oliveira. Também é um nome de ruas famosas aqui no estado de São Paulo. E ele era um interventor bem aceito, tá, pela oligarquia paulista. Então, basicamente, para São Paulo, tem a expressão que eles vão falar assim, ó, a gente perdeu, mas no fundo a gente acabou ganhando. A gente perdeu oficialmente, olha, muitos foram mortos, muitos foram... Aqui faltou um zero em mim, aqui, mas depois eu... muitos foram feridos e tal, mas os nossos interesses acabaram sendo, como posso falar, fugiu a palavra aqui. As nossas reivindicações acabaram sendo aceitas, né? E o melhor de tudo, o que a gente teve de gasto, o nosso endividamento, o governo pagou. Então, imagina a seguinte questão. Você pega, foge de casa, vai morar sozinho, se endivida todo, não dá certo você morar sozinho, você pega, vai ser quase despejado e tal, mas simplesmente seus pais aceitam você de volta para casa, paga todas as suas dívidas, seu quarto está lá como se nada tivesse acontecido e tudo às mil maravilhas. Foi assim que aconteceu na Revolução de 1932, né? Para os paulistas, acabou saindo, né, tudo na mesma. Então, aqui a gente tem, aqui, por fim, essa análise da página 47, que eu vou ler aqui. Ó. Toda a construção ideológica da Revolução de 1932 ainda é bastante presente em São Paulo. Algumas das principais ruas chamam-se 9 de Julho, 23 de Maio. Mas, mais do que isso, a construção do Obelisco de São Paulo, o mais alto monumento da cidade, com 72 metros, é um mausoléu daqueles que perderam sua vida na luta paulista. Ao todo, estão ali 713 corpos, pois se incluem o MMDC e também os ideólogos do movimento. Foi inaugurado em 1955, ainda que sua construção só tenha terminado em 1970. Então, basicamente, a gente quer isso. A Revolução de 9 de Julho, a Revolução Constitucionalista é uma revolução muito importante, é um momento histórico muito importante para o Brasil e muito importante também para o estado de São Paulo. Tá? E nós, paulistas, assim como, por exemplo, os gaúchos, eles se orgulham da Revolução Farroupilha e eles estudam a fundo a Revolução Farroupilha, eles enaltecem a Revolução Farroupilha, o Estado de São Paulo também ele enaltece a Revolução Constitucionalista, porque provavelmente, quase certeza, se não fosse essa revolução, não teria se feito a Constituição de 1934, ok? Então, aqui, gente, eu encerro a aula de hoje. Na próxima semana, a gente começa, então, o governo constitucional de Vargas, que também não dura aí muito tempo, né? Vargas, ele vai aceitar... desce, né, fica entalado na garganta essa questão do governo de ter que fazer uma constituição, né, e Vargas depois vai promover aí o Estado Novo. Mas então na próxima semana a gente vai estudar aí, o governo constitucional de Vargas. Gente, dúvida, questionamento, aflição? Não. Então, galera, me despeço aqui de vocês hoje. Desejo aí um bom final de semana. Lembrando, quem ainda não fez a atividade semanal, faça, responda lá, não esqueça de enviar. E aí, até a noite, aí eu estou lançando, durante a noite, aí eu estou lançando a segunda nota do bimestre aí de vocês, beleza? Abraço, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau para você também.